Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Vamos começar aí pelo estopim da guerra. A gente tem lá Sarajevo, né, capital da Bósnia, no dia 28 de junho de 1914, o príncipe, né, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, né, o Franz Ferdinand, e sua esposa visitam a cidade, né? A Bósnia havia sido anexada ao Império Austro-Húngaro lá em 1878, contra o desejo, né, dos nacionalistas sérvios. A visita tinha como objetivo acalmar essas aspirações nacionalistas na região, demonstrando ali o poder com a presença, né, dos membros do Império Austro-Húngaro. No entanto, né, o efeito foi o contrário. E o Gavrilo Príncipe, né, membro de uma organização nacionalista sérvia, assassinou os dois. O Império Austro-Húngaro exigiu da Sérvia o fim de todas as sociedades secretas e a aceitação de uma comissão de investigação da Áustria-Hungria. A Sérvia, claro, negou, né? E aí a gente tem esse processo no início aí da Primeira Guerra Mundial. Observa aí, né, o Franz Ferdinand, sua esposa, né, saindo para desfilar no carro público, né, nas ruas da Bósnia. E, né, a imagem aí da prisão do Gavrilo Príncipe. Então, um mês após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, né, alegando apoio à questão eslava da Sérvia, declarou guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro, né, formando ali a Tríplice Aliança, e declarou guerra à Rússia. A França saiu em defesa da Rússia, estava ali do lado da Tríplice Entente, e, né, declara guerra à Alemanha. A Alemanha declarou guerra à França e à Inglaterra. O Império Otomano e a Bulgária, né, com pretensões ali sobre a região dos Balcãs, da Sérvia, né, da Bósnia, acabaram se aliando à Tríplice Aliança. Observe aí um mapa, né, da configuração pré-Primeira Guerra. E aí vamos lá, né? A Grande Guerra, como é chamada a Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 a 1918. Ela se estende ali pelo imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. Na fronteira entre a França, a Alemanha e a Bélgica ficava a frente ocidental. Na frente oriental, né, combatiu a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria. A Itália, né, no início, ela se declara neutra e entra apenas no início de 1915, mais ao lado da Entente, né? Depois ela muda de lado, né? Então, a gente tem aí, né, o Império Otomano e a Bulgária lá também na frente dos Balcãs, onde a guerra começou, né? E aí tinha a Romênia, Grécia, né, lutando pela Tríplice Entente, e a Áustria-Hungria, né, o Otomano, o Império Otomano e a Bulgária pela aliança, né? A frente alpina, né, a partir de 1915, ali na fronteira da Itália e da Áustria, no Oriente Médio, a Inglaterra e o Império Otomano guerrearam ali na Síria, né, na Arábia e na Palestina. Na África, né, as operações tiveram como centro a África Oriental, né, alemã, que é a antiga Tanganica, né? E as colônias eram chamadas a participar junto com as suas metrópoles, mas não aderiram em grande escala. A Primeira Guerra, ela é dividida em duas fases. Primeira, a Guerra de Movimento, né, que vai de agosto de 14 a novembro de 14 e foi marcada pelo imenso movimento de tropas, né? A Alemanha passou pela Bélgica e chegou próxima a Paris. Os franceses tiveram a ajuda dos ingleses, né, e conseguiram conter o avanço alemão ali na Batalha de Marne, né? Nenhum lado venceu e a guerra estacionou ali na frente ocidental. A gente tem aí inaugurada a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra de Trincheiras, né? O que são essas trincheiras? São valas cavadas na terra, onde os soldados se protegiam do inimigo e aguardavam os próximos acontecimentos. A gente tem aí as primeiras trincheiras cavadas aí logo depois da Batalha de Marne. A Inglaterra, França e a Alemanha cavaram 640 quilômetros de trincheiras ali na frente ocidental, né? Os soldados lutavam dia e noite, eles ficavam confinados ali naquelas trincheiras. Era uma guerra que não se movimentava mais. Vamos observar aí na imagem
a configuração de uma trincheira, né? Como vocês podem observar, elas têm diversas camadas, né? Ali na primeira, ali onde a superior, o soldado fica ali, né, no fronte, né? E depois ali embaixo você vê os soldados dormindo, né? Não era simplesmente uma vala, um buraco na terra, né? Era um mecanismo mais especializado, né? A gente tem aí visto aí a imagem da época, né? As partes de cima. Algumas fotos da época. E aí vamos lá. Dentro da Primeira Guerra também houveram as batalhas marítimas, né? O uso do submarino foi intensificado, né? Principalmente pelos alemães a partir de 1917. A Alemanha declara guerra a qualquer navio que transportasse suprimento para os seus inimigos. E a intenção era deixar que os países da Tríplice Entente, né, ficassem desabastecidos, né, sem comidas e sem armamentos. A gente tem aí a questão do Reino Unido, né, que praticamente não teve o seu território atingido e ficava ali alimentando, né, o fronte ali da frente ocidental da guerra, né, com soldados, com alimentos, com munições, e aí a ideia era bloquear, né, essa chegada de suprimentos ali. Nesse processo, né, a gente tem os Estados Unidos entrando na guerra. Eles têm aí a gente tem aí um navio, né, atingido, né. Além de que, né, os Estados Unidos, né, tinham ali uma parceria comercial muito forte, né, com a Inglaterra e com a França. Com essa medida alemã, né, acaba prejudicando aí os negócios. E aí, em abril de 1917, né, após ter seus navios mercantes afundados, né, por submarinos alemães, os Estados Unidos entram aí nos combates, né, ao lado da Tríplice Entente. O Brasil também entra na Primeira Guerra Mundial, né? No início se manteve neutro, né, para não prejudicar as exportações de café, mas, né, declara guerra contra a Alemanha em 26 de outubro de 17, depois também de ter seus navios mercantes afundados ali por submarinos alemães. A participação do Brasil ela foi pequena, né, apenas com alguns aviadores, uma junta médica, né, alguns oficiais e apenas 9 navios, né, não teve uma participação intensa o Brasil na Primeira Guerra Mundial, não. E, né, chegando aí, né, 1918, a guerra começa a se desenhar num fim, né? Vamos lembrar que lá em 1917, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial, né, já com a eclosão da Revolução Russa lá dentro do seu território. E aí assina, né, com a Alemanha um tratado de não agressão. Ele fala, ó, tô me retirando da guerra, né, e você não me ataca, né, um tratado lá de Brest-Litovsk, aonde eles assinam ali, firmam um acordo de não agressão. Com a Rússia, né, se retirando da guerra, a frente oriental, ela fica praticamente livre. E aí a Alemanha volta as suas tropas todas para a frente ocidental da batalha de novo. E aí abandona-se essa fase da guerra de trincheiras, né, e volta à guerra de movimento. Então, a gente tem aí, ó, sem a Rússia na guerra, né, a Alemanha volta para a frente ocidental, né, com a guerra de movimento. Os países da Tríplice Entente conseguem segurar o avanço alemão, né, valendo-se de tanques, aviões, né, mais eficientes, e da presença dos Estados Unidos, né, que apresentava um poderio militar maior, né, soldados descansados, né, um número de tropas grandes, né. E a Tríplice Entente vence aí a Alemanha, né, na Segunda Batalha de Marne, né, lá em julho de 1918, desenhando aí o fim da Primeira Guerra Mundial. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Dos fenômenos abaixo citados, assinale aquele que é considerado como causador da Primeira Guerra Mundial. Letra A, o assassinato da família imperial russa. Letra B, o fim do colonialismo africano. Letra C, a emancipação dos povos árabes. Letra D, o descumprimento do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha. Ou letra E, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Vamos lá? Pensando um pouquinho na resposta aí, se lembrando dos acontecimentos. E a resposta correta é a letra A, né?
o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né, que é o herdeiro do trono austríaco, durante uma visita à Bósnia, né, onde ele pretendia justamente mostrar o poder, né, a dominação do Império Austro-Húngaro sobre a região da Sérvia, né, e acaba sendo super mal recebido, né, os grupos nacionalistas sérvios reagem, né, acham aquilo uma afronta, ele querer passear, né, fazer aquele desfile em carro aberto, e ele acaba sendo assassinado junto com a sua esposa e por um membro, né, de um grupo extremista sérvio, né, nacionalista, que é o Gavrilo Princip. Vamos lá, outra questão. É coerente com as razões que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial? Letra A. Um dos fatos que contribuíram para o final do confronto foi a entrada da Rússia na guerra, pois tinha um exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias. Letra B. O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente a França, a Inglaterra e a Alemanha, e gerou conflitos e até confrontos pela disputa de territórios a ponto de desencadear a Primeira Guerra. Letra C. Temendo uma outra ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança. Ou letra D. O início da guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, apresentando ao mundo, né, a famosa Guerra Relâmpago, né, deixando marcas desastrosas para os poloneses. Vamos lá, pensando na resposta correta. Mais um pouco. E a resposta correta é a letra B, né? O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas na Europa, principalmente na França, né? Inglaterra, Alemanha, né? Gera conflito, né? A gente tem aquele processo pré-Primeira Guerra Mundial, né? A virada do século XX, onde a gente viu aí a Belle Époque em outras aulas, né? Onde a gente tem aquele momento, né, de efervescência, falava da paz armada. Esse processo imperialista de expansão territorial, a busca, né, por matérias-primas e mercados consumidores, acabam levando, né, as potências europeias a disputarem esses territórios, né? Na África e na Ásia, a gente tem aí como fator a Alemanha e a Itália, que se industrializam tardiamente, né, e entram, né, de forma retardatária nesse processo aí de partilha da África, e acabam gerando, né, grandes conflitos, né, em relação à conquista de alguns territórios. Vamos lembrar que dentro da Europa a gente também observa, né, esses processos de imperialismo, né, o próprio domínio do Império Austro-Húngaro sobre a Sérvia, né, que acaba sendo o estopim da guerra, né, que leva à eclosão desse grande conflito que é a Primeira Guerra Mundial. Então, essa questão imperialista é a questão marcante no início do século XX, a questão marcante, né, o ponto-chave em relação à inevitável, né, que se torna inevitável a Primeira Guerra Mundial. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!